Olá, eu me chamo Jaqueline Barbosa, eu trabalho aqui no Hospital Regional de Planaltina. Eu sou enfermeira obstetra da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e hoje nós estamos dando início ao nosso curso sobre assistência ao parto e ao nascimento. Ele é um curso voltado à preparação para o parto. Ele é destinado a você, gestante, né, de qualquer unidade da Secretaria de Estado de Saúde e a você, acompanhante, que vai estar aí acompanhando a sua familiar, a sua amiga, né, nas unidades de saúde do Distrito Federal. Eu sou latada aqui no Hospital Regional de Planaltina e algumas coisas nós falaremos em específico, que são algumas rotinas próprias aqui do Hospital Regional de Planaltina. Falando um pouquinho sobre a equipe, quem que vocês encontrarão, né, de equipe profissional na assistência ao parto e ao nascimento? Primeiro vocês vão encontrar enfermeiros assistenciais, que são enfermeiros generalistas que estão lotados nas unidades de centro obstétrico, que são responsáveis pela provisão, né, de insumos, pela garantia de funcionamento dos equipamentos, né, de maneira que eles vão estar promovendo o cuidado integral ao recém-nascido e à gestante, principalmente nas intervenções cirúrgicas. Enquanto os enfermeiros obstetras, que são enfermeiros que têm especialização em saúde da mulher, eles são enfermeiros que vão estar destinados à assistência ao parto e ao nascimento e o acompanhamento de toda a evolução do trabalho de parto. Em especial você, gestante, que é classificada como de baixo risco gestacional, ou seja, se você não teve nenhuma intercorrência clínica durante a sua gestação, possivelmente você vai ter o seu parto assistido por enfermeira obstetra. Já aquelas gestantes que são consideradas de moderado a alto risco gestacional, que tem critérios que classificam ela, né, como moderado e alto risco, elas terão uma avaliação que a gente chama de avaliação compartilhada. Tanto será assistida por enfermeiros obstetras, como vai ser assistida por profissionais médicos obstetras. E os obstetras, além de estar prestando acompanhamento a essa gestante de moderado e alto risco gestacional, eles vão estar também realizando as consultas e fazendo aí a admissão clínica dessa paciente. Já os pediatras vão assistir principalmente os recém-nascidos, que são filhos de mãe de moderado a alto risco gestacional e vão estar passando a visita na maternidade ou alojamento conjunto. E os técnicos de enfermagem, que vão ser responsáveis por toda a assistência de enfermagem também à gestante e ao recém-nascido. A nossa missão, né? Como enfermeira obstetra, nós temos uma missão, né, que foi estarmos sendo introduzidos na Secretaria de Estado de Saúde no ano de 2020, com o objetivo de promover uma assistência humanizada e ao parto e ao nascimento, diminuindo as intercorrências clínicas e auxiliando aí na redução da mortalidade materna e infantil. Por quê? Porque uma vez que nós entramos aí fazendo parte do corpo clínico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nós temos aí esse objetivo, que é reduzir o número de intercorrências através da diminuição de intervenções clínicas, tá? Então, quando você tem um profissional que está ali integralmente com você durante toda a assistência ao trabalho de parto e nascimento, teoricamente a gente consegue reduzir o número de intervenções e, com isso, reduzir também as intercorrências clínicas, porque nós sabemos que o parto, ele é, na verdade, da mulher, e que o ideal seria que nós tivéssemos aí o menos possível, né, menos possível de intervenções. Quanto mais você intervém, mais chance de nós termos aí algum tipo de intercorrência. Então, nosso objetivo, né, é estar promovendo uma assistência humanizada ao parto e ao nascimento, respeitando, né, esse processo fisiológico, diminuindo aí as intercorrências. Para a admissão, é feita uma triagem, tá? Então, sempre quando você for internar em qualquer hospital, né, da rede do Distrito Federal, você vai passar pela triagem. Na triagem é feito o seu acolhimento e a classificação de risco, ou seja, de acordo com a gravidade, né, do seu estado de saúde, você vai ser classificada com a pulseira que vai de azul, verde, amarelo, laranja ou vermelho.
que vai classificar aí o tempo, né, que você pode estar esperando por um atendimento médico. Feito essa classificação, você vai ser triado por um profissional de enfermagem. Feito isso, você passa por uma consulta. A maioria dos hospitais, com exceção da casa de parto, né, onde nós vamos ter aí o profissional médico que vai ser responsável pelas admissões. Se você for uma gestante considerada de baixo risco gestacional e não estiver com perda de líquido ou então com algum sinal de gravidade, o ideal é que você seja internada somente na fase ativa do trabalho de parto. É interessante que você leia com muito e escute com muita atenção a nossa aula de fases clínicas de trabalho de parto. Para quê? Para que você possa diferenciar o que seria os sintomas da fase latente e da fase ativa de trabalho de parto. Então, o ideal é que, se você for de baixo risco, que você interne a partir dos 5 centímetros de dilatação cervical e com contração ritmada, ou seja, contrações de 3, né, de 2 a 3 contrações que durem aí 30 segundos, né, aí num período de 10 minutos. Então, isso é o ideal. A menos que você tenha algum sinal de gravidade, você é internada antes. E já as gestantes que foram de baixo risco e estão com 41 semanas, o ideal é que vocês passem por uma avaliação médica, passem por uma consulta, para decidir ou não sobre a internação, tá? Via de regra, normalmente a gente faz a indução do parto a partir de 41 semanas. Outra coisa também, se você é uma gestante diabética ou hipertensa, né, o ideal seria que você tivesse uma avaliação aí com 37 semanas. Por quê? Porque algumas gestantes, elas têm um crescimento, né, mesmo que faça algum controle, né, de índice glicêmico, ela pode ter um ganho de peso mais exacerbado durante a gestação desse bebê. E aí, se esse bebê chegar muitas vezes a 40 semanas de idade gestacional, ele vai estar com peso, né, que vai ser um peso ali difícil para uma via de parto baixa, né, com mais, né, possibilidade de intercorrência na assistência ao parto. Então, se você se enquadra, né, nesse critério de diabética gestacional ou hipertensão, venha, né, para fazer uma avaliação aí com 37 semanas. Converse isso com o profissional que está acompanhando o seu pré-natal. Mas, via de regra, se você for de baixo risco, você vai ser internada na fase ativa de trabalho de parto. E na assistência ao parto e nascimento? O que nós temos aí de rotina? O ideal seria que você lembrasse de trazer a primeira e a última ecografia, se você realizou ao longo do pré-natal, o seu cartão da gestante, tá? E também trouxesse para a internação um documento pessoal com foto. Então, a carteira de identidade ou a carteira de motorista são os documentos aí, idealmente, que nós aconselhamos para que você traga para a sua admissão. E outra coisa, se você for casada e tiver trocado o nome, traga a sua certidão de nascimento, que é com ela que nós vamos preencher a DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo. A partir desse documento é que você vai fazer o registro de nascimento. Então é importante que você traga esses documentos para a admissão. Com respeito à vestimenta, toda vida que você interna numa unidade de centro obstétrico, você recebe uma roupa própria do setor, que é uma camisola. E seu acompanhante, igual a gente está vendo aqui na imagem, né, onde nós temos aí talvez a mãe, né, dessa paciente, a sua acompanhante, vestida de vermelho, vai receber também uma roupa do próprio setor, que você vai utilizar enquanto estiver na unidade de centro obstétrico, tá? O que a gente orienta é que vocês tragam uma sandália tipo havaiana mesmo, tá? Daquele modelo no sentido que ela permita, né, ser emborrachada, permita que você molhe ela, porque muitas vezes ao longo do trabalho de parto, um dos recursos que a gente utiliza para alívio da dor, né, e para fazer com que esse trabalho de parto ele caminhe de uma maneira mais fluida possível, é um banho morno. Então, o ideal seria que você tivesse com calçado adequado para estar utilizando desse recurso, tá? E se você, principalmente, for ficar internado por um longo período, o ideal seria que você trouxesse materiais de higiene pessoal, como escova de dente, creme dental, fio dental, sabonete, né? E preferencialmente trouxesse isso em sacolas transparentes, porque por uma questão de segurança, a gente não entra com bolsas grandes de maternidade nas unidades de alojamento conjunto e nas unidades de centro obstétrico, tá? Normalmente a gente tem uns escaninhos que são armários, onde você vai poder guardar essas bolsas,
mas não há necessidade de trazer grandes coisas para o centro obstétrico, porque você vai precisar exatamente disso, né? De uma sandália que te permita molhar e dos seus materiais de higiene pessoal, tá? E com respeito às roupas do recém-nascido, lá na maternidade, sim, você vai precisar delas, né? E os materiais de higiene pessoal do neném, tá? Então, o ideal é que você traga ou em sacolas transparentes, ou naqueles plásticos mesmo, né? Aqueles saquinhos de celofane, e guarde a bolsa ali no escaninho para entrar. Com respeito à assistência ao trabalho de parto, é igual a gente falou, né? Se você for casada, traga a sua certidão de casamento. Se não, né, se no papel você está solteira, traga aí um documento pessoal com foto. E logo no início do pré-natal, um dos aconselhamentos que a gente orienta a gestante é que, se ela tiver vontade de fazer laqueadura tubária, que é um método, né, teoricamente irreversível, né, de contracepção, um método definitivo, o ideal seria que você fizesse isso logo no início da gravidez. Por quê? Porque se por algum motivo, né, o seu parto tiver como desfecho uma cesariana, então na cesariana é feito juntamente a laqueadura. Só que para isso tem que ter a ata assinada, né, que é o termo de consentimento, né, pelo menos 60 dias antes do procedimento cirúrgico. Vale ressaltar que não é feito cesariana para fazer laqueadura, mas se por algum motivo seu parto ele tiver um desfecho de uma cesárea, a laqueadura ela pode ser feita juntamente, desde que você tenha, né, assinado a documentação previamente. Então, se você tem vontade de fazer laqueadura, peça já no início do pré-natal a documentação para que você possa assinar e transcorra mais de 60 dias, né, até o dia do seu parto. A gente orienta as gestantes diabéticas e hipertensas a estarem conversando com a sua equipe para ver a possibilidade de indução ao longo das 37 semanas de idade gestacional, né? Assim que completar, né? 37 semanas ou mais de idade gestacional. Bem, além de toda assistência ao parto e nascimento, o Planaltino ele conta com a oferta de outros serviços, né? A gente oferece cursos de capacitação para os profissionais, não só do nosso CO, mas de outros profissionais da rede, principalmente de reanimação materna, de assistência ao recém-nascido. Além disso, nós ofertamos também um curso de inserção de DIU para os nossos profissionais e oferecemos para a comunidade de uma maneira geral, e nós convidamos você também, né, a estar presente no nosso curso presencialmente, que é o curso de gestante, que é um curso igual esse de preparação ao parto e nascimento, né, feito aí ao vivo todo terceiro sábado do mês, né. Você pode estar se dirigindo à parte administrativa do hospital, que todo terceiro sábado do mês, às 9 horas da manhã, é feito o curso e em seguida é feito a visita de vinculação para que você conheça a unidade de centro obstétrico e o alojamento conjunto. É isso. E se você é profissional e ainda não conhece o Hospital de Planaltino e tem vontade de conhecer, a gente convida aí tanto você profissional como você gestante a estar fazendo essa visita de vinculação antes de estar sendo assistido pelo serviço, para que você conheça, né, a equipe e o ambiente que você vai ganhar seu neném. Muito obrigada.